Deus, nosso Pai, nosso bom Pai, a vós, Senhor, que sois todo poder e bondade, entregamos as nossas almas uma vez mais. Rogamos a presença amiga desses benfeitores queridos que nos acompanham, para nos intuir nesse Evangelho no lar do dia de hoje. Abençoa-nos, ó Senhor, nos ilumine e nos fortalece, potencializando o nosso nível de consciência, na nossa capacidade de amar, de servir, de encontrarmos o significado nas provas duras da vida. Que a vossa luz e a vossa paz, uma vez mais, sejam presentes no nosso coração. Que assim seja. Amém! Amém! Namastê! Namastê! Eita, meus amigos, que delícia, né? Que delícia! Que bom! Alegria estar com vocês sempre. Sempre, 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 sempre. Muito bom, ó. Pessoal que chegou agora no YouTube, ajuda a gente a dar o like no vídeo, gente. Tem mais de 1000 pessoas que não deram like no vídeo ainda. Se você puder, dá o seu joinha, ajuda tanto o YouTube a divulgar, é sério. Se você está no celular, é só você fechar com um xizinho o chat um pouco, aparece o lugar de você dar o like, você dá o joinha aqui, e aí automaticamente você pode voltar para o chat. Você pode nos ajudar nisso? Pode? Ó, vamos chegar nos 2.500 likes, vocês me ajudam? Tô aguardando vocês, hein? E vocês do Insta, poxa, estão passando os 3.000 agora, que bacana. Vamos compartilhar para mais pessoas poderem participar desse evangelho. Gente, o evangelho de hoje, ai, ai. Ai, ai. Tá daquele jeito, você já sabe, né? Então, vamos chamando mais pessoas para participar com todo carinho, tá bom? Meus amigos, hoje eu vou conversar com vocês sobre uma obra maravilhosa da nossa querida doutora Marlene Rossi Severino Nobre, a conhecidíssima Marlene Nobre, daqueles que estudam, né, o Evangelho, o Espiritismo, a medicina holística há muito tempo. Ó. Esse livro maravilhoso se chama A Obsessão e Suas Máscaras. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. Doutora Marlene, ela desencarnou em 2015, mas deixou um trabalho maravilhoso de pesquisa na área médica e espírita. Então ela sempre ligou a parte da medicina tradicional com os conhecimentos que o espiritismo oferece. Pensa no néctar, não é? Pensa na profundidade. Nessa obra, ela trabalhou a obsessão e em seus mais diversos aspectos. É uma obra maravilhosa, gente. Ela praticamente sintetizou, se é que isso é possível, né? As principais obras de André Luiz, contando vários casos dessas obras em que pessoas encarnadas são obsidiadas, estudando o que aconteceu, o que foi feito para que a cura ocorresse, para que a libertação acontecesse. Por que eu estou trazendo esse livro para vocês hoje? Gente, qual de nós não passa por obsessões? Eu sei que muita gente tem medo, muita gente desconhece a obsessão, mas é muito importante a gente estar atento a isso, né? A obsessão nada mais é do que a influência direta ou indireta de um outro ser espiritual sobre nós. Pode ser encarnado ou desencarnado, e muitas vezes tem a auto-obsessão quando você mesmo se obsidia, normalmente nos prejudicando. A obsessão pode se dar por afinidade, por raiva, por vingança, ou simplesmente por desequilíbrio. Existem vários níveis de obsessão, existem várias razões para a obsessão acontecer, mas ela, gente, é a raiz da causa de muitas doenças que a medicina não explica, é a raiz da causa de muitos divórcios que poderiam ser evitados e não são, é a raiz da causa de toda a dependência química, entendeu? Se não é a única causa, com certeza potencializa, não tenha dúvida, ninguém bebe sozinho, ninguém injeta droga sozinho, nenhum vício, né, pessoal? Nenhum. Ninguém fala mal sozinho, ninguém é fofoqueiro sozinho, ninguém é corrupto sozinho. Do ponto de vista espiritual, a gente atrai uma legião de pessoas que estão, né, ligados a nós, mesmo que seja no mundo espiritual. Então hoje eu vou ler trechos desse livro, claro, é um livro profundo, denso. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre o tema. E aqueles que o desejarem, ó,
A obsessão e suas máscaras. Aqui, ó. A obsessão e suas máscaras, ó. Marlene Severino Nobre, ó. Marlene Nobre. Tá bom? Bem, ela começa a obra nos contando que desde sempre nós tivemos obsessões na humanidade, gente. Na Índia legendária, recolhem-se do mais antigo código religioso de que se tem notícia, o livro dos Vedas, os ensinamentos atribuídos ao grande legislador Manu. Abre aspas, os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos. Sob a forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Gente, olha, desde os livros dos Vedas, Vedas foi escrita há 6.000 anos atrás, tem registros de espíritos acompanhando pessoas na Terra, é isso que ela está falando. Do mesmo modo, na China, o culto dos antepassados impôs-se desde a mais remota antiguidade. Quer falando ou agindo, não penseis que estáis sozinhos, que não sois vistos ou ouvidos, porque os espíritos são testemunhas de tudo. Essa máxima foi encontrada por Confúcio no Templo da Luz, aí difundida 500 anos antes dele. Quer dizer, 500 anos antes de Confúcio estar na Terra, alguém escreveu que nós não estamos sozinhos. Isso na China antiga. Vamos arredondar? Isso deve ter uns 3.000 anos. É mole? Desde lá de trás que tem-se notícia de obsessões ou da presença dos espíritos nos rodeando, quer você acredite ou não. Vamos para os egípcios. Nos templos egípcios das antigas dinastias, discutiam-se os mistérios de Eleusis, a concepção dualística do homem e o elo semimaterial que une o corpo ao espírito. Na Grécia Antiga, Sócrates dizia-se guiado por um daimon, entre aspas, interior, ou espírito familiar, e Platão, seu discípulo, construiu toda a sua doutrina a partir do mundo das ideias, a pátria espiritual primitiva. Quer dizer, gente, desde a antiguidade nós temos relatos da menção ao mundo espiritual, a presença dos espíritos entre nós e a caso de obsessão. Heródoto narra a consulta de Periandro, um tirano de Corinto, ao espírito da sua esposa, que ele mesmo tinha assassinado. Homero, em seu incrível livro A Odisseia, descreve as cerimônias forjadas por Ulisses para uma conversa com a sombra do divino Tireses. Plutarco, por sua vez, relata a visita de um dos perseguidores desencarnados a Brutus, em pleno campo de batalha. Já em Esparta, no templo de Atenas, Pausânias passou a viver em espírito, após ter sido condenado a morrer de fome, aparecendo e desaparecendo aos visitantes espantados. Essa história é conhecida, gente. Em Esparta tinha um templo, antigamente em Atenas, em que tinha um espírito de Pausânias, que era um homem, né, que tinha sido condenado a ficar preso, morrer de fome. Ele desencarnou e o espírito dele era visto ali no pavilhão, né, desse local em Esparta por diversas pessoas. Então veja você que quando a gente fala que os espíritos estão presentes em nossas vidas, isso não é nenhuma novidade. Não foi o espiritismo que criou isso. O que Allan Kardec fez foi explicar como ninguém tinha explicado. A doutrina espírita não criou obsessão, não criou mediunidade, não criou a presença dos espíritos nas nossas vidas. Elas sempre existiram, não é? A gente sabe que o médium é aquele que no maior ou no menor grau sente a presença dos espíritos de alguma forma, interage com eles de alguma maneira. Porque a vida não acaba com a morte do corpo, né? A gente continua e, consequentemente, quem nós estávamos aqui, nós continuamos sendo do lado de lá. E aí existe muitas vezes essa interação que a gente precisa burilar cada vez mais. Então ela vai contando, gente, mas um monte de relatos aqui. Eu vou pular, porque o livro é muito legal, e ela vai contando. Eu vou pular para a Bíblia, ó. Nos versículos 33 e 35 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, assinalamos o homem que se achava no santuário, possuído por um espírito infeliz, a gritar por Jesus. Tão logo lhe marcou a presença: que temos nós contigo? E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofreu assédio. Temos aí um caso na Bíblia de obsessão direta. Já nos versículos 2 a 13 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, o homem de Gadara, tão intimamente manobrado por entidades cruéis e que mais se assemelhavam a um animal feroz. Refugiado nos sepulcros. Imagina, gente, lembra da passagem do Gadareno?
Jesus está andando com os discípulos, chega a Gadara, e aí de repente ele vê um homem ligado a túmulos antigos, completamente possesso, e aí Jesus ordena, e aí essa multidão de espíritos se afasta dele, né? Temos aí a obsessão guiada por possessão e vampirismo. Já nos versículos 32 a 33 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, lemos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob controle de um espírito em profunda perturbação, e afastando o hóspede estranho pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aqui a obsessão complexa, atingindo tanto a alma quanto o corpo. Isso tudo com Jesus, tá? Para quem fala, não, que a reencarnação não está na Bíblia, que a obsessão não está na Bíblia, que não está na Bíblia, só fala isso que não entende nada, com todo respeito, né? Quem não estuda direito ou tem um olhar mais preconceituoso, porque está muito nítido isso aqui, eu estou lendo para vocês. No capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 3 do Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. Temos aí a obsessão indireta, em que a vítima padece influência aviltante, sem perder a própria responsabilidade. Tá vendo, gente? São vários tipos de obsessão. Em algumas obsessões o corpo e a alma são afetados. Em algumas obsessões as suas ideias são prejudicadas, direcionadas, não é? Então são vários tipos de obsessões. Aqui de novo, ó. Nos versículos 5 a 7 do capítulo 8 do livro Atos dos Apóstolos, informando-nos que Filipe, o apóstolo Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos fossem curados de pronto, com um simples afastamento dos espíritos que os molestavam. Temos aqui a obsessão coletiva, gerando moléstias fantasmas. Enfim, são duas faces do mesmo fenômeno, a mediunidade torturada, causando psicopatologias de graus diversos de gravidade, e a mediunidade gloriosa, que se expande em auxílio à evolução humana. Olha que lindo, gente, para terminar. Assim, os apóstolos que mantiveram-se leais a Jesus converteram-se em médiuns notáveis. Todos os apóstolos do Cristo se transformaram em médiuns maravilhosos. No Pentecostes, o famoso Pentecostes, houve uma profusão de fenômenos mediúnicos em torno dos discípulos do Cristo. Sinais luminosos, vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente, presenciados pela comunidade atônita. Atos 2, versículos de 1 a 13. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Pessoal, aqui ele vai... Nossa, ela vai continuar falando, ó, de Joana d'Arc, vai falar de Santa Teresa d'Ávila, Juan de la Cruz, Martinho Lutero, Antônio de Pádua, José de Anchieta, o próprio Papa Urbano VIII, né, que observou a levitação de José de Copertino, não sei se vocês sabem disso, um Papa viveu isso, Francisco de Assis, que nós cantamos a música dele agora. Então, assim, a quantidade, né, de relatos da presença mediúnica no planeta vem de longuíssima data, não é de agora. E uma coisa, meus amigos, que a gente não pode ignorar é que a obsessão nada mais é do que um nível de conexão que a gente acaba tendo com algum ser espiritual que, infelizmente, pode não ser muito danosa. Então, via de regra, o obsidiado ou obsedado, né, dependendo da expressão que você queira utilizar, ele é um médium em desequilíbrio, momentaneamente, de forma que acaba atraindo essa energia de maneira profunda ou dando vazão a todo um processo, quase que sempre. Então, muitas vezes, você nem sabe o que é médium, você nem tem consciência da tua mediunidade, você nem tem consciência do que te acontece, mas, poxa, está te acontecendo. Vou te dar alguns sintomas básicos, ó. Quantas vezes já aconteceu com você de você mudar de humor repentinamente, sem ter o menor motivo, nem biológico? Não estou falando, eu estou menstruada, eu mudei de humor. Não, aí você tem uma razão até biológica, claro. Eu estou com uma dor aqui nas costas. Não, você tem uma razão. Eu falo assim, do nada, você muda de humor, oscila. Quantas vezes uma pessoa chega perto de você, às vezes vai embora, ao invés de você se sentir bem, você fala, meu Deus do céu, eu estou carregado para danar, né? E de repente, a partir dali, você não tem mais paz, não é? Quantas vezes você nota que pessoas do seu lado mudam o comportamento sem o menor motivo aparente? Às vezes até o tom de voz, não é?
Quantas vezes a gente vê pessoas doentes, falar, ah, eu tô doente, eu tô com dor aqui, eu tô com dor assado, eu tô com um problema assim, aí a pessoa vai passar por um exame, né? Ela vai no hospital, tira lá exame de sangue, aí vem lá o hemograma completo, não dá nada. Isso em alguns casos que não há a origem física, mas o processo é espiritual. Tem outros casos ainda mais graves, em que a pessoa está doente por causa da obsessão. Quer dizer, na realidade não é por causa da obsessão, né? A obsessão apareceu porque a alma estava doente. E aí a obsessão potencializa o nível de desequilíbrio. E, consequentemente, a gente acaba tendo que pagar um preço muito alto por isso. Mas você pode ter certeza, nenhum assassino mata ninguém sozinho. Ninguém vai fazer coisas erradas sozinho. Não é? A presença desse nível de desequilíbrio, gente, existe no planeta desde que o planeta é planeta. Então, por isso a importância da vigilância. Você se lembra de Jesus falando da vigilância e da oração? Vigiai e orai. O Cristo sempre recomendava para que a nossa vigilância e a nossa oração fossem incessantes. Não é? Jesus continuamente nos estimulava a vigilância e a oração. Por quê? Porque o Cristo sabia, ele tinha uma visão extraordinária, que todos nós temos as nossas companhias espirituais. Não acho que isso é a última bolachinha do pacote que não tem, não, porque tem. Tem. Ah, meu Deus, deixa de frescura, deixa de frescura. Ah, eu tenho medo, deixa de frescura. Você tem que ter medo, né, do lado de lá. Você tem que ter medo do teu comportamento do lado de cá. É isso que determina tudo. Entende? Se nós somos pessoas corretas, honestas, justas, bondosas, pelo menos se a gente se esforça, né? Se a gente tenta pelo menos fazer o bem, é claro que a nossa energia, nem que seja devagarzinho, mas ela vai ampliando, ela vai amplificando, né? A bondade nos faz bem. Agora é lógico que a pessoa que é egocêntrica, adora uma fofoquinha, né? É ciumenta pra caramba e se deixa levar pelos ciúmes. É uma pessoa mega ansiosa, deixa se consumir pela ansiedade. É alguém que o tempo todo está gritando, está brigando, é autoritário, se impõe, quem manda aqui sou eu, não sei o que, coisa arada toda. É alguém que está ligado a vícios, adora um vício. Não importa qual seja, gente, toda forma de vício é um sinal de que a alma está doente. Então você imagina tudo isso, gente, não tem como, né? Como é que fala? É mel para abelha. É convite para obsessão, não tem como, não é? Não tem como. Nós estamos chamando, então a gente não pode reclamar do que a gente tem. Então, não se preocupe com o obsessor, preocupe-se com você. Preocupe-se em você ser um ser humano de bem. Preocupe-se em você trazer a luz para o teu lar. Por isso que o evangelho é tão importante. Vocês não sabem disso, mas eu lhe asseguro, muitos lares que estão conosco aqui desde o início da pandemia tiveram muitos obsessores que se iluminaram por causa do evangelho. Não é porque eu estou falando, não, pelo amor de Deus. É por causa do evangelho. Porque a luz do evangelho nos liberta. Queira Deus que muitos que estavam me perseguindo tenham se iluminado, que muitos que tivessem do teu lado se iluminaram. Você acha que quando você fala, nossa, depois que eu comecei a fazer o evangelho, eu sinto uma paz, Ricardo. Nossa, o ambiente aqui em casa mudou. Por que você acha que mudou? Obviamente porque você mudou. Que a sua luz começou a aparecer. Porque a sua energia se modificou. Aí, claro, que toda influência negativa vai se afastando. Então, o ponto principal não é brigar contra a escuridão, é acender a nossa luz. É claro isso, gente, isso para vocês?